Olá, Estamos ao vivo. boa tarde, boa tarde. Vamos Ai, chegando. chegando, vamos Maria chegando. vai ganhar o prêmio da Pontual, a primeira a entrar sempre. Muito feliz, tudo bom, Maria? Como é que está lá o cheirinho? Como é que tá esse momento aí para vocês? Boa tarde, Dida, minha querida, nossa querida do coração, lá do Santíssimo, a Sâmia. Seja bem-vinda, Sâmia. A Kátia, muito obrigada, Kátia, pelo contato essa semana. Tudo bem, né, Maria? Que bom, graças a Deus, que bom. Fico vendo os seus produtos e desejando vários ali, viu? Eleonora, nossa querida lá de Aracaju, com suas contribuições. Bem-vinda, Eleonora. E é isso, vamos interagindo, É, tirando dúvidas, né, Silvano? uhum, Perguntando, aham. conversando. Boa tarde, Dida, queridos. Pode estar dizendo aqui Boa pra gente. tarde, boa tarde. Oi, Buenas Geraldina. tardes. Olá, Gê. Tudo bom, Geraldina? Bem-vinda. E aí tem uma gaivotinha aí embaixo que você pode estar convidando seus Outras amigos, outras pessoas, pessoas. exatamente. Imagine, quem gostaria de convidar? Quem eu gostaria de chamar? Já chamei É, aqui um monte de gente. Que tal fazer isso agora? Vai aham, convidando aí os parentes, amigos, as pessoas que vierem no coração, a equipe, uhum. outros empresários, né? Ajudando, né, Silvano? Exato, ajudando a divulgar uma arte maravilhosa, a divulgar uma ideia nova, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como eu ou como podemos ver, né, a medicina no futuro, como as coisas vão caminhar para um movimento de integração, né, que já está acontecendo, mas que agora eu acredito que vai acontecer numa velocidade maior, né? É isso que eu vejo e, e é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? Vamos conversar um pouco sobre as coisas novas que estão acontecendo, que as pessoas não dizem, mas que estão ocorrendo no mundo, né? No campo da biologia, no campo da química, muita coisa maravilhosa está acontecendo e a gente não tem acesso. A gente tem acesso aos produtos prontos. Alguém chega e te oferece uma coisa que usa, por exemplo, nanotecnologia, que você não sabe. Você está tomando uma coisa que tem uma tecnologia que você não foi. Ninguém te disse, tem uma tecnologia bem avançada nisso aí. Então a gente tem isso, a gente está vendo isso hoje em todos os lugares, né? E as pessoas não estão contando para a gente. E isso também está acontecendo no campo da biologia, quando vai trazendo para a gente algumas informações. Por exemplo, essa semana eu estava vendo um vídeo que foi feito por um beija-flor. Então eles fizeram um pequeno beija-flor, né? Um drone que era um pequeno beija-flor. E esse drone, ele andava no meio da floresta e nesse caso ele foi levado para próximo de borboletas, de muitas borboletas, né, no Canadá. E lá ele filmou aquelas borboletas bem próximo da borboleta e a borboleta nem estava Percebendo. percebendo que não era um beija-flor, né? Simplesmente estavam as borboletas tudo tranquilas lá, paradinhas elas ficaram e o drone foi lá filmando. Então, imagens que a gente não conhecia antes, tá? Hoje você vê câmeras que ficam dentro das florestas, câmeras que ficam dentro de vários lugares, de grutas, de minas, que vão
captando 24 horas de imagens que os biólogos começam a entender mais a natureza. E aí, quando eles começam a entender mais a natureza, a gente começa a ganhar muita coisa. Tá? A gente começa a... Começar pelo começo. Uhum. A gente começa a ganhar muita coisa. Mas, como Marta lembrou aqui, vamos começar pelo começo. Tá? E no começo a gente segura o centro da palma da mão esquerda com o polegar da mão direita. Então você vai colocar o polegar da mão direita e vai... Aí vamos voltar, vamos vir todo mundo para cá. Que essa também é uma função dessa postura, é trazer você para esse lugar, para esse momento, para estar presente no aqui, no agora. Nessa respiração que você está sendo. Você está sendo um expirar e um inspirar. Um expirar e um inspirar. E ao expirar, você deixa aí todas as coisas que você não precisa carregar. E ao inspirar, você se abre para o novo. Para o ar novo que entra, que vai até o cérebro, que limpa a sua mente, que vai até os dedões dos pés e que ajuda a fluir a circulação, ajuda todos os líquidos a subirem. Eles sobem e vão até as pontas do dedo das mãos. Desce, passa pela cabeça e expira. Esse é um movimento que leva em torno de 20 minutos. Então o ar que você está expirando agora, ele foi inspirado 20 minutos atrás. Já é passado. E a gente vai trocar a mão, segurar o centro da palma da mão direita. E a gente pode observar as nossas costas, os nossos pés, as nossas pernas.
Ok. O André está dizendo de Portugal, como sempre. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Bem-vindo também a Socorro. Seja bem-vindo aí todo mundo, né? A Cacá. A Cacá está dizendo, Silvano, na última live fiz uma pergunta e não sei se foi respondida. Teria alguma postura para epilepsia? Caso Sim, tenha, sim. seria para prevenir ou para ser feito na crise. Ah, tá. Realmente, a gente caiu a live e a gente não conseguiu responder. E depois a gente voltou e ficou procurando quem foi que fez a pergunta e ninguém tinha feito essa pergunta. É muito simples. Tem uma postura que você pode fazer, pode ensinar a pessoa a fazer, que é segurar o pescoço do dedão do pé. Aquela parte do dedão do pé, né? Essa parte do dedão do pé. No pé. Tá? No pé. Tá? Então você vai tocar, né, nos 2 dedões do pé, nessa área daí. Tá? Você pode cruzar, né, Silvano? Isso. Cruzar as mãos, segurando nos 2 dedões do pé, para que seja mais eficiente, se for confortável. Se não for, você segura dessa forma. Exatamente. E olha, Cacá, eu já passei por essa experiência, outras pessoas também bem próximas, de pessoas estarem tendo uma crise de epilepsia, a gente segurar na hora e na mesma hora passar. Exatamente. Eu tenho um depoimento da minha colega, uma pessoa muito próxima, a irmã dela mora em São Paulo, está terminando inclusive o doutorado, e há muito tempo ela não tem crise, porque ela segura todos os dias, um pouco manhã, um pouco tarde, noite, e ela não teve mais crise. Então você pode fazer como prevenção, não esperar o momento. E se tiver o momento, você segura. Né, Silvana? É verdade. Se você for trabalhando antes, você já vai estar trabalhando na prevenção, vai ser muito mais eficiente, ela vai sair desse processo. Né? Exatamente. A prevenção é muito mais eficiente. Isso. Né? Então, cuidar disso diariamente vai fazer com que a pessoa vá se espaçando as crises. E assim, quando a crise vem, ela vem menor, e se você segurar os dedões do pé no momento da crise, ela vai passar na hora. Isso é uma coisa que eu tive um colega em Brasília, que ele conheceu o Jinshinjitsu através do livro Toque da Cura, e no Toque da Cura tinha essa indicação. E ele começou a fazer e ele deixou de ter crises. Então toda vez ele fazia diariamente, e toda vez que ele sentia que ia ter a crise, porque ele sabia o processo, aí ele ia lá, pegava e já estava resolvido. Então E aí, Cacá, como foi na semana passada, né, na live, e a gente não conseguiu responder, se acontecer em algum momento, você precisar interagir, é só entrar no nosso Zap, ou no Zap da Ceruno, no direct, e pode perguntar. E a gente vai ter o maior prazer, né, Silvano, em explicar. Que bom que você aprendeu direitinho. Agora é fazer e, com certeza, trazer depois o testemunho aqui. Exatamente, tem que contar a história. Porque é isso, a gente vai percebendo isso, né? E a outra pergunta que ficou pendente, o Edson já está aqui sinalizando, né, Edson Silva? Ele está falando aqui sobre neuropatia, né? Sobre neuropatia. Tá. Edson, a gente poderia pensar, né, que segurar o dedo médio ajudaria para qualquer coisa, né, relacionada ao sistema nervoso, ao sistema neurológico de uma forma geral, tá? A gente poderia também pensar, já que você conhece um pouco do Jinshinjitsu, né, na reversão e aumento da terceira profundidade. Eu não sei se é o Edson de Aracaju. Tá. Eu estou aqui na dúvida que nós temos o Edson, aqui Edson Silva 8759. Eu não sei se é o nosso Edson praticante de Jinshinjitsu em Aracaju. Você depois diz aí a gente
Porque se for, ele já tem alguns estudos a mais, fica mais fácil. Certo. Aí você sinaliza, porque a gente dá outras possibilidades. Se for Edson de Aracaju, se mas, não for... mas o dedo médio, ele vai ajudar qualquer projeto neurológico. Tá? E a Dida está dizendo que está com a sobrinha, que é enfermeira do Hospital Geral, está com o pulmão 25% comprometido, né? Qual seria a postura? Sim. Nós, da área da saúde, estamos realmente num momento muito crítico. A gente precisa realmente da oração de todos, a gente que está lá na linha de frente. Não é fácil. E no Hospital Geral, a gente sabe que já é um desafio do dia a dia, normalmente, né? Exatamente. Na pandemia está sendo um desafio maior. Maior. Então, Dida, o Silvano vai poder ajudar sim. Uma coisa, Dida, ensina para ela pegar esses 2 dedos aqui, ó. Tá? Dedo mindinho e o seu vizinho, e ela pode fazer assim, segurar esses 2 dedos assim. A gente explicou na semana passada, você pode ver na live anterior, lá no nosso canal no YouTube, tem explicando bastante informações também sobre essa área do pulmão. E essa postura, ela vai ajudar bastante, tá? Exatamente. Você pode fazer assim, depois assim, tá? Sempre segurando com o dedinho, o polegar, cruzando os 2. Isso, tá? Uma outra coisa que você pode ensinar para ela é fazer isso aqui, Dida. Tocar ela vai atrás e aqui embaixo da saboneteira. Isso, tá? Ela vai tocar aqui na cabeça, tá? Nesse lado aqui da cabeça, aonde a gente tem bem atrás do olho, tá? E aí vai tocar, a orelha tá aqui, mais ou menos nessa linha da orelha, coloca mesmo o centro da mão aqui atrás assim, tá? E aqui você vai colocar essa mão aqui embaixo da clavícula, nessa curva que tem entre a clavícula e as costelas, tá bom? Então essas 2 coisas vão ajudar ela nesse projeto, tá bom? A Cheirinho da Maria diz que tem uma sobrinha e ela está preocupada que ela não desenvolva o autismo, né? Então, que postura seria legal para já ir fazendo nessa possibilidade da prevenção para não desenvolver o autismo? Eita, que agora o pessoal tá... quem tá falando é o Edson, esposo da Marina. Então, o Edson, esposo da Marina. Tudo bem, Edson. Nosso praticante também de Jiu-Jitsu. Então, valeu. Então, é o seguinte, a gente precisa, para falar nisso, a gente precisa entender um pouco muito do que está acontecendo no mundo, né? Então, o mundo, ele está tratando as crianças que são diferentes, né? As crianças hoje, elas não nascem mais com certas características que a gente tinha lá lá atrás, né? E elas vêm com outras características. Então, são crianças que não estão dispostas a, por exemplo, se enquadrar dentro desse sistema educacional que a gente tem hoje, tá? Elas não estão dispostas a viver da mesma forma ou aceitar que as coisas do jeito que a gente aceitou antes. Então, antes bastava alguém olhar para a gente e dizer, aí você já se aquietava, já ficava quieto. Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar quando a gente começa a diagnosticar as crianças com déficit de atenção, com hiperatividade ou com autismo, com qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, o que eu digo para você, o que eu posso ajudar você é a ensinar uma coisa que vai fazer com que a criança seja ela mesma, tá? Para que ela tenha esse direito de ser quem ela é. Porque é isso que nós queríamos e que poucos de nós tivemos, mas que hoje as crianças querem. Elas querem ser quem elas são, tá? Então isso é uma necessidade natural do ser humano e que é sempre castrada pelo esse formato que é criado para a gente de se enquadrar, de se encaixar
dentro de um determinado... se está fora desse padrão, a gente tem que dar um nome. Se não está encaixado dentro... então tem um nome para isso. Aí você está fora do quadrado, você tem que ter um nome, um rótulo de, eita, esse aqui é assim, esse aqui é isso, esse aqui é... Não. Tá? Ela está dizendo que a sobrinha dela tem 1 aninho e ela tem dificuldade de interagir com as pessoas. Ela interage muito com vídeos. Sim, né? sim. Mas ela tem essa dificuldade de interagir com o outro. Exatamente. Então é isso que tá. A gente vai proporcionando para a criança, né, um determinado tipo de coisa, por exemplo, o vídeo. Quer dizer, uma criança de 1 ano, ela nunca devia ter visto um vídeo. Então, ela isso não é uma coisa que entendeu? Ela devia ter. Se for olhar alguns trabalhos que foram feitos na Inglaterra, mostram que uma criança ela só deveria receber um celular depois de 10 anos. Tá? Isso por causa da formação neurológica. Uhum. Então é importante a gente sabe, reverter isso como? Eu vou ensinar algumas coisas que você pode fazer. Tá? Então a primeira coisa que você pode fazer é colocar a mão direita aqui no peito da criança e a mão esquerda nas costas na mesma altura. Então essa é uma forma muito eficiente, sabe, de trazer a criança para a realidade dela. A gente chama de forma amorosa o sanduichinho, né? Como um sanduichinho. Isso. A mão direita no peito e a mão esquerda nas costas. Na mesma altura. Mesma tá? altura. Então essa é uma forma. Então, como é que eu faço? Você espera a criança dormir ou cria uma situação em que você pode fazer isso de forma tranquila. Ela vai ficar muito mais aberta a receber informações do ambiente que ela está. Por quê? Porque isso é natural. É natural. Só que essas crianças que estão nascendo hoje, elas têm uma memória das mães que passam o dia todo no celular, tem a memória dos pais que estão o tempo todo no celular. Então ela já nasce com aquela coisa, com aquela ligação com o celular. Por quê? Porque a mãe estava fazendo isso. O pai, então o pai estava fazendo isso. Então isso era uma coisa que o sangue vai produzindo coisas que a criança vai recebendo sem se dar conta. Então de repente para ela é muito legal ela ver um vídeo. Então tá, aí a pessoa diz, vamos botar um videozinho ali para ela ficar tranquila porque ela gosta. Tá. E aí, depois de um tempo, essa criança gosta muito mais do vídeo do que de um brinquedo e tal, não sei o quê. Outra coisa que você pode fazer é brincar com ela ou ensinar os pais a brincar com ela de segurar nos dedinhos. Segurar nos dedinhos. Eu atendo algumas crianças lá na maternidade Santa Mônica, bebezinhos, né? E ensino os pais, ensino as mães para ir tocando em alguns pontos. E a gente percebe como... Eu já conheço uma criança que já está com 4 anos e eu atendi quando nasceu. E ela nasceu com microcefalia, essa criança. E ela desenvolveu muito bem todos os outros aspectos, né? Eu fui fazer um trabalho na Associação da Família de Anjos, lá no Selmon Bandeira, onde essa mãe participa e me convidou para ajudar as outras mães. E essa criança, ela era... no mesmo nível de déficit, né, de dificuldade de diagnóstico dos outros, ela tinha desenvolvido muito mais a fala, ela caminhava, ela gesticulava, ela interagia. Então, se você ensinar, e lembrando que o tempo da criança não é o tempo do adulto. Então, por exemplo, eu seguro o dedo, fico minutos. Na criança, ela faz isso e quer que tire, porque para ela o tempo dela é bem curtinho. Então você pode ir brincando, vamos segurar o dedinho polegar, vamos segurar o dedinho indicador, e na hora que ela parar, parou, é porque já deu mesmo, tá? Porque o tempo dela é mais curtinho. Esse ano tá cheio de perguntas hoje aqui. E para a criança de 1 ano, que é mais difícil de você ensinar para ela mesma pegar, você pode segurar no centro da palma da mão dela, tá? Você toca aqui no centro da palma da mão dela e no centro do pé oposto.
tá? E aí você pode fazer isso para um lado e fazer para o outro. Claro que isso você vai fazer com ela dormindo. Ou assistindo o desenho. Ou assistindo o desenho, bota ela no colo e fica ali e tal, não sei o quê. E o tempo dela também, ela vai mexer a mãozinha. Ou brincando no colchão, bota um colchão no chão assim, a criança gosta de brincar. E ela pode querer ficar mais tempo nessa postura porque é muito gostosa, ou ela pode tirar a mãozinha. Quando eu tirar, já deu. Já deu. A Tatá perguntou o que é que a gente pode fazer para melhorar a sinusite, né? Hoje eu amanheci também um pouquinho fanhém, já fiz aqui minhas tarefinhas para melhorar minha sinusite, né? Minha não, a sinusite que veio hoje aqui, mas Silvano pode estar ensinando sim, Tatá, algumas posturas para você. E você também é nosso amor. Ela está dizendo meus amores. Então, é isso. Tatá, tem uma coisa que é muito legal, você vai pegar a sua mão direita e colocar aqui no meio do pescoço, do lado direito, tá? E a sua mão esquerda, você vai colocar ela aqui, vem aqui desde o cabelo e você vai descendo aos pouquinhos. Então fica um minutinho, alguns minutinhos, alguns segundos aqui, vai descendo. Vai descendo um pouquinho, vai descendo, tá? Quando chegar aqui, você desce pra cá, vem pra cá, desce um pouquinho, tá? Depois desce mais um pouquinho, depois você vem aqui para as costelas ali onde a gente estava mostrando antes e segura. Tá? Essa é uma forma de limpar esse lado daqui. E aí você pode fazer o mesmo para o outro lado. Tá? Desobstrui na hora, não é daqui a meia hora, uma hora. Na hora você vai sentindo. E fique o tempo suficiente para desobstruir. E várias vezes, faz isso várias vezes, porque isso ajuda a limpar realmente esse caminho. E você não só vai sair da crise, como vai reverter esse quadro. Né? Eu tinha crises terríveis, mofo, locais úmidos ou com fungos, eu já sinto na hora. E antes eu ficava realmente mal. Hoje já não tenho mais esse quadro, mas eu sinto quando muda o clima, né? Quando tem uma situação mais úmida, eu sinto os sinos, mas já não tenho mais nenhuma crise, já não tomo nenhum medicamento. Exatamente. Então é possível reverter, né, Silvana? E também quando acontece um aborrecimento. Né? Tem aquele aborrecimento, aí isso é uma coisa que... Lá na saúde quase a gente não tem, né, Tatá? Mas o Edson está perguntando o que fazer para uma pessoa que sentiu uma fraqueza no corpo de forma generalizada. Gratidão. Ai. Então, Edson, quando a gente sente uma fraqueza generalizada, a gente precisa entender o que é, né? Então, se essa pessoa já fez exames, o que é que levou ela para aquele lugar, como é que ela está, porque às vezes a gente vai encontrar isso, né, com problemas mais sérios. Então é bom ter um acompanhamento médico e tal. Não, mas eu já fiz os exames, está tudo bem e tal, não sei o que é que pode ser, né? Então eu posso te dizer o que vai trazer energia para o corpo de uma forma geral, vitalidade, tá? Vitalidade a gente consegue de uma forma muito simples. A gente vai pôr a mão direita aqui, entre a escápula, a ponta da escápula e a coluna, vai colocar a mão direita aqui no lado esquerdo, tá? E vai pegar a mão esquerda e vai colocar a mão aqui atrás. Aqui... Na trava 2, né? Que ele sabe qual é. Né? Tá. Na trava 2. Mas para quem não sabe, na base da coluna, né, Silvana? Exatamente, A gente vai pegar a mão, o polegar, vai colocar em cima aqui desse osso do quadril, tá? E aí quando a gente joga os dedos para trás, a gente vai cair bem em cima de onde é o lugar para a gente colocar. Então a gente vai pôr essa mão aqui, vai fazer isso aqui, e isso é uma forma, sabe, fantástica de trazer vitalidade, tá? De trazer aquela coisa de tá? Tô de volta, tá bom? Então isso é uma coisa que a gente precisa ver. Uma outra coisa que você pode que também traz essa vitalidade é mão no pubis e no cóccix. Então, tá? Coloca a mão no a mão
por exemplo, a mão esquerda no púbis e a mão direita no cóccix, ou a mão direita no púbis e a mão esquerda no cóccix, tá? Essa é uma forma também de a gente trazer vitalidade, tá? A Kátia Sela está perguntando, e as crianças, Silvano, que roem as unhas? Tem a ver com insegurança, né? Pode ser, pode ser. A criança, depende muito da criança, em que fase da criança que essa criança tá? Isso. Tem uma fase que a criança, tudo que ela pega, ela quer botar na boca. Então, No caso é roer as unhas. E aí, depois, essa criança, no desenvolvimento dela, ela não teve essa coisa de se sentir segura, né? A ponto de construir a ideia de que ela está num mundo seguro, de que ela está num mundo onde ela pode... Por exemplo, hoje a gente tem o medo das pessoas da rua é tão grande que elas criam uma coisa, como é que se diz? Uma dificuldade, um bloqueio? Não. É realmente uma... Como se você pegasse para a criança e dissesse, não, olha, tenha medo. Você cria um sistema que você fica fazendo com que a criança tenha medo. A criança tenha medo de encontrar pessoas, a criança tenha medo disso, a criança tenha medo daquilo, porque vai gerando um pânico na criança sem ela perceber, a criança não percebe. E isso é uma das coisas que pode ser que faça com que a criança fique querendo roer as unhas, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? Depende do tamanho da criança, mas você pode ensinar para a criança segurar o dedo indicador, tá? Então, criar o hábito de segurar o dedo indicador para a criança. Você pode fazer esse sanduíche que eu ensinei há pouco tempo para essa criança, isso traz muita segurança. Isso traz segurança para qualquer pessoa, tá? Você pode encontrar uma pessoa, como eu encontrei já várias pessoas, que chegam ao meu consultório em pânico, tá? E aí ela deita na maca e eu vou lá e ponho essa mão aqui. A minha mão esquerda atrás no peito e a mão direita na frente. E isso faz com que aquele pânico se derreta ali mesmo. Tá? E Silvano ensinou para Maria, para a filhinha dela, né, a sobrinha de Joaninho, mas pode ser para qualquer pessoa. Qualquer pessoa de qualquer idade. Tem mais pergunta para a criança aqui, né? A criança que, para tirar a chupeta, trazendo consciência, sem criar a história do medo, né? Sem criar a história do nojo, né? Como é que tira essa chupeta trazendo consciência? É um desafio, né? Exatamente. É um desafio bom. Né? Meu filho chupou chupeta, o pai dele na época tinha chupado o dedo e lá no ventre, numa ultrassonografia, ele estava chupando já o dedinho dentro do ventre, então eu disse, entre o dedinho e a chupeta, eu vou preferir dar a chupeta para depois ficar mais fácil tirar. Na época era a forma como eu compreendia, então sem julgamento. E com 2 anos e 6 meses, a dentista dele disse, ou tira agora ou ele vai precisar usar aparelho, porque já está mudando a formação do dentinho dele. E eu realmente fui trabalhando a consciência, e dialogando e conversando. E um dia ele disse, vou jogar minha chupeta no lixo, mamãe. E aí ele jogou a chupeta no lixo, na mesma hora eu tirei, dei um nozinho no lixo, vamos lá embaixo, jogar lá no lixeiro que o carro do lixo vai vir passar. E vai levar essa chupeta que você não precisa mais. E aí ele foi, deixou lá no lixinho, a gente deu um nozinho, descemos, colocamos na lixeira, em algum momento eu disse, o carro do lixo já levou. E à noite, quando eu acordei, ele estava chupando o travesseiro, a fruinha do travesseiro. E na época todo mundo, devolve, dá, tadinho, coitado. Eu sustentei e foi tranquilo depois. Os primeiros dias normal, né, um novo hábito, tirar, né, uma transformação, mas é isso, a vida é feita de aprendizados. Então, eu fui por esse caminho. Né? Não sei se ajudou, mas tenho certeza que existe várias possibilidades, né? Dentro do jiu-jitsu a gente tem aí a dica do Silvano, né? Então,
o que a gente tem, a criança, a primeira coisa que ela vai encontrar quando ela sai do ventre é uma coisa totalmente diferente. Antes, ela não tinha necessidade nenhuma, porque ela nem sabia que tinha necessidade. É verdade. Entendeu? Ela era atendida sem saber que tinha necessidade. Tá? Então, a partir do momento que ela sai, ela começa a sentir necessidade. Tá? E aí, uma dessas necessidades é a nutrição. Tá? E essa criança, então, ela começa a ter uma necessidade dessa coisa de sugar. E o dedo é uma das melhores coisas para fazer isso. Então, como que a gente pode ajudar essa criança? Ajuda com o dedo polegar, tá? Então, ajuda segurando o dedo polegar dessa criança. Vai lá, segura os 2 dedinhos polegares dela, segura, dá um tempo, tá? 1 minutinho, 2 minutinhos, depois volta de novo, vem mais uns minutinhos, daqui a pouco ela vai deixar de necessidade de estar... E necessidade também, isso vai prevenir que ela fique com essa necessidade de comer além do que a necessidade do corpo dela. Que vai trabalhar a nutrição maior. A nutrição, né? De uma forma geral, exatamente. Tá? Uhum. A Cássia está perguntando, Silvana, o que é que eu posso fazer para o zumbido no ouvido que possa ter mais eficácia além de segurar o dedo anular? Ela já está segurando o dedo anular e quer algo a mais. A Cássia, para o zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido. Ela está segurando o dedo anular. Isso. Tá? Então, o que você pode fazer mais do que isso é segurar mais e assim, respirar no que você está fazendo, perceber o que você está fazendo, ou olhar para o seu ouvido quando você está praticando. Você vai praticar, segurar o seu dedo anular e vai perceber como é que está fluindo a coisa no seu ouvido, tá? Você vai se liberando, né? Que o anular também ajuda a gente a se liberar dessas coisas que a gente acredita que elas não se dissolvem, tá? Então, essa é uma coisa. Uma outra coisa que você pode fazer é colocar a sua mão aqui, a sua mão esquerda, aqui na primeira vértebra da coluna, da primeira vértebra torácica, na lateral dela você coloca aqui, e com essa outra mão você vai tocar aqui no peito, mais ou menos aqui na terceira costela. Para quem é praticante de jiu-jitsu, é 11 com 13. Tá? E aí você pode fazer para um lado e pode fazer para o outro. Tá? Isso também vai te ajudar. Mas vai no dedo anular que ele vai ser muito legal. Agora tem uma outra pessoa que perguntou sobre aquela questão da visão embaçada. Isso, tá aqui. Inclusive, Luísa, ela está dizendo que não conseguiu encontrar a nossa live no YouTube. O endereço no YouTube é Seruno, tá? Então você realmente não conseguiu encontrar, tá? Porque eu não coloquei. Aham. E a Kátia Celos está perguntando aqui se já estava lá do dia 30 também. Eu não coloquei, por isso que não tá. Mas amanhã vão estar as duas. Vai estar a que a gente fez na quarta, vai estar a que a gente fez hoje e vai estar a que a gente fez na quinta sobre relacionamentos. Tá bom? Abusivos também. Mas é muito simples, ó. Você vai pegar a sua mão direita e colocar aqui dentro da axila, bem assim, ó, a ponta tá aqui, ó, bem claro. As pontas dos dedos encaixam mesmo aqui embaixo da axila. E o polegar fica para cima. E o polegar tá aqui, tá? E aqui você vai pegar aqui no cotovelo. Eu gosto de pegar assim, pegar o meu polegar e botar bem na dobra do cotovelo. Aí é bem confortável, tá? E isso vai ajudar, como eu falei, a desembaçar esse olho, e esse daqui vai ajudar a desembaçar esse olho, tá? Sempre o olho oposto. Uhum. E é assim,
não mais do que 5 minutos você já percebe que percebe. O olho já desembaça. Já desembaça. Você olha assim e você, poxa. E algumas pessoas perguntaram também essa semana, né? A Eni está aqui com a gente. Oi, Eni, não consegui mandar a foto ainda. Mas a postura é muito simples. Mão direita do lado esquerdo, ao lado do nariz. Sim. E a outra mão aqui, ó, na base. Mesma base que Silvano vem mostrando hoje à tarde aqui. Então, essa postura vai ajudar tudo referente a refluxo, questões de estômago, preocupações, né? Nutrição. Você vai sair a ansiedade, vai acalmar as historinhas. Essa postura é um coringa muito importante. Faz parte, todos os dias eu faço um pouco essa postura. Vai ajudar bastante todas essas questões estomacais, refluxo e também as historinhas na cabeça, e traz essa nutrição maior de dentro, tá? Exatamente. Então faz de um lado, faz do outro. A única coisa que eu vou orientar é marque o tempo, o mesmo tempo que você fizer de um lado, faça do outro. Por quê? Essa postura, ela traz também um botox natural no rosto. Então, se a gente faz mais de um lado, menos do outro, um rosto vai ficar mais puxadinho e outro menos. E aconteceu isso com uma pessoa muito próxima a mim. A gente tirou a foto antes e ela passou uma semana fazendo, e quando ela voltou, eu olhei para o rosto dela e disse: ué, porque um lado tá bem esticadinho, o outro não? Eu só fiz um lado. Faz o outro agora para ficar igual. Então é só essa ressalva. Faz um tempo. Se é 1 minuto aqui e 1 minuto aqui. Se 2, 2, 3, 3. O tempo de um lado, mesmo do outro. E fica com esse rosto bem esticadinho aqui, ó. Maravilhoso. É verdade. É isso. É tudo muito simples. O que é mais importante é a gente observar a respiração. Fazer isso que a gente faz aqui. Observar a respiração. Observar a mente, deixar que as coisas vão, né, se dissolvendo, e aí a coisa vai ficando tranquila. Edson está perguntando se as mãos é do mesmo lado. Não, Edson, a mão direita do lado esquerdo e a mão esquerda do mesmo lado. Então isso. Só um lado vem e esse fica do mesmo. Isso. Pois esse fica no mesmo lado e esse fica do lado oposto. Tá? Uhum. Vai ajudar também, Tatá, a sinusite. Vai ajudar tudo que está relacionado a essa região aqui. O legal do Jiu-Jitsu é isso, que uma postura ela ajuda muita coisa. A gente vem falando isso aqui. Então você faz para uma coisa e quando você vê outras coisas já foram também harmonizados, né, Silvia? É verdade. Você vai ter sempre bônus, tá? Então você faz para uma coisa e de repente você descobre que outra coisa... Né? Então você não tem como você... praticar jiu-jitsu, cuidar de uma coisa, não, agora eu vou cuidar disso, para depois cuidar daquilo, para depois cuidar daquilo. Não adianta. Quando você está cuidando de uma coisa, automaticamente você está cuidando de tudo. E é isso que é assim que é a vida. Então é isso que a gente vai começando a ver a ciência encontrando. A ciência está encontrando essa resposta. Essa coisa de que todos estamos conectados, de que todos somos integrantes de um grupo, de um conjunto, tá? Como as células no seu corpo. Então essa informação faz com que você mude um pouco a sua forma de ver, né? E não separe a sensação do aprendizado. Tá? Então todas as coisas que você estiver sentindo, todas as coisas que você estiver passando na sua vida são importantes para o seu aprendizado. Então, é a gente juntar isso. O que é que eu tenho que aprender com essa história? Tá? E o que é que eu posso aprender? Por exemplo, eu hoje, por um acaso, eu amanheço com uma dor de cabeça. Tá? Eu posso achar ruim, tá com dor de cabeça, mas eu também posso pensar, poxa, que legal, o Silvano falou que segurar o dedo médio, segurar o dedo polegar vai ajudar para dor de cabeça. Deixa eu testar para ver se funciona. Então é isso. Aí eu testo e digo, eita, sabe que eu nem precisei tomar um medicamento e a dor de cabeça passou? Aí você começa a descobrir que você tem ferramentas, né? Muitas ferramentas
que você já nasceu com elas, que são capazes de cuidar de todos os aspectos da sua vida. Aí você vai ficar o quê? Sem medo. Você não vai querer, não vai se dar, né? Não vai, sabe, sofrer, porque você diz, poxa, tem uma coisa que eu posso fazer. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu segurar o centro da palma da minha mão quando eu estiver emocionalmente desequilibrado, quando eu estiver mentalmente desequilibrado. Segura o centro da palma da minha mão. Tá? Eu não estou conseguindo dormir direito, vou lá, segura a base do meu dedo polegar. Então aí você começa a descobrir que você tem as ferramentas na sua mão. Sabe? Que você não precisa entregar o seu poder para o outro. Dizer, eu preciso ser, se não tiver aqui, aí o que é que eu vou fazer e tal, não sei. Não, sabe? Eu tenho tudo que eu preciso aqui mesmo. É isso, né, que a gente vai cada vez mais descobrindo, a ciência cada vez vai mostrando, tá tudo aí, tá tudo aí. Tá? Uhum. Não é diferente. Tá? Dentro de todos esses anos do meu crescimento como desde a infância e tal, não sei o quê, eu tenho esse acordado, eu estou acordado, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo e aproveitando o aprendizado da vida, porque a vida tá o tempo todo me ensinando. E a vida, às vezes, ela vai ensinar batendo, amor, às vezes ela vai ensinar pela dor, naquela né? Coisinha leve assim e tal, não sei o quê, mas ela está te ensinando. Então você vai lá e diz, opa, obrigado pelo aprendizado, obrigado pelo aprendizado, obrigado pelo aprendizado. Então, no final, a gente só vai ter a agradecer, só tem que agradecer. Poxa, que legal que a gente tá, que legal que a gente brigou ontem, tal, que legal que... Não, isso, é isso. São essas coisas de você poder... Que tudo, como a Leonora está aqui dizendo, a Leonora está dizendo aqui, a nossa assessora aqui, a Leonora Paixão, foram explicados para 11 projetos aqui, né? Hoje Silvano trouxe aqui dicas para 11 projetos. Tem pessoas que entraram depois na live, para a gente não ficar repetindo as coisas que já ensinamos, a live vai ficar 24 horas no nosso story. Então, finalizando aqui, já vai estar lá. Então, todas as pessoas que chegaram depois e já tem lá as explicações da vista embaçada, da sinusite, né, de todas essas coisas que vocês estão voltando a perguntar, vai estar lá. Então, terminou aqui, vai lá, assiste e vai estar no YouTube também, no nosso canal, né, Silvana? Exatamente. Então, Deise, tranquilo, viu? Vai lá, assiste e outras pessoas que estão perguntando para a gente poder finalizar as outras, né? Então, tem mais de uma pergunta aqui, que é como trabalhar as pessoas com hiperatividade, né? Hiperativas e exatamente. A questão da tireoide. Então, os hiperativos, né? Os hiperativos, eles não são hiperativos, tá? Eles são pessoas que nasceram para um mundo que está num outro ritmo. Então, se a gente olhar, vamos dizer, amanhece e quando você pensa que não é meio-dia, quando você pensa que não já é 5 horas da tarde, quando você pensa que não já é meia-noite, quando você pensa que não amanheceu o dia. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. É um mundo numa velocidade que para as pessoas realizarem coisas, elas muitas vezes têm que fazer isso. E quando aquele desejo de realizar é muito grande, acaba que a pessoa fica numa... né? E aí a gente teve uma coisa que se somou a isso, que foi o mundo foi se transformando num mundo de ansiedade. Tá? Então, a ansiedade, quando ela encontra uma pessoa que tem esse outro ritmo, né, e ela junta a ansiedade com esse ritmo diferente, aí essa pessoa parece hiperativa. Então, vamos ensinar o hiperativo e depois a tireoide para a gente estar fechando, que já está chegando aqui nosso tempo. Então é isso. Para a pessoa ajustar, né, o relógio dela, né, com o relógio do mundo, tá? A gente ensinou antes na live passada que é isso aqui, ó. Você vai colocar
a, a palma da sua mão aqui, no lado externo, no lado do dedinho do seu polegar, ou no lado do dedinho da sua mão. E aí você vai pegar aqui nessa base aqui, quase no centro do dedo polegar, da base do polegar, e você vai fazer uma pequena pressão aí. A gente chama que é o fofinho do polegar. Né? Então, aí aqui você vai fazer uma pequena pressão. E aí você pode baixar a mão, deixar a mão no seu colo, de uma forma bem confortável. A gente está fazendo em pé só para que vocês possam ver. Exato. Tá? Então isso aqui ajuda a gente, né, a ajustar essa... o nosso relógio. O nosso relógio, exatamente. Sistema, né? O nosso relógio com o relógio da vida, com o relógio da Terra, com o relógio tá? Não da sociedade, porque aí já então não é do sistema. Já não dá. É simplesmente você, sabe, ter aquela coisa como o relógio mesmo, como o clock, aquele... Ok, Silvano. Para tireoide, você que me perguntou a Marta sabe. Eu sempre tive dificuldade com tireoide, inclusive nódulos. Eu tinha 3 nódulos. Dr. Arnaldo Mendonça, meu endocrinologista, me acompanha há mais de 20 anos. E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, né? Tocar, e você pode tocar com a mão direita, sempre a mão direita no topo da cabeça. Eu gosto muito de usar as pontas dos meus dedos. Silvano gosta muito de tocar com a palma da mão, fica à vontade. E a outra mão, você pode fazer o central principal completo, ou você pode ir direto para a tireoide. Então, essa postura, todos os dias, manhã, tarde, noite, eu tomava 150 de Puran ou Eutirox. Hoje eu não tomo mais remédio para nódulos na tireoide, né? E regularizou depois de alguns anos, né? Eu precisei fazer muito tempo porque foi uma reversão de algo que já tinha mais de 20 anos. E agora eu estou precisando voltar de novo a focar nisso, porque os nódulos desapareceram, mas de vez em quando muda um pouco essa taxa. E foi bem interessante, eu fiz exame no final do ano passado, essa taxa deu bem elevada, em uma das taxas, T3, T4, TSH, uma delas deu bem elevada, e eu nem pensei 2 vezes, voltei a fazer, porque já tinha muito tempo que eu tinha parado de fazer, achando, já está resolvido, não preciso mais, mas é algo que sempre está recorrente comigo. Eu voltei a fazer, em 40 dias, mais ou menos, 45 dias, repeti o exame, estava normal. A médica disse, olha, é impossível, você não tomou remédio? Não tomei remédio. Então, eu posso dar o meu próprio exemplo, então é tocar aqui, tocar na tireoide, tá? E aí é bem interessante. E um outro ponto, que a Jill, né, a nossa instrutora lá de São Francisco, lá dos Estados Unidos, ela ensinou pra gente também, uma postura que ajuda bastante também, que é tocar na tireoide, né? E a outra mão tocar nesse mesmo ponto que Silvano trabalhou, os dedos, né? Os dedinhos embaixo do braço e tocar aqui. Só que em vez de eu tocar com as mãos assim, eu vou fazer o dedo médio, vai tocar nela, na tireoide, e os outros 2 dedinhos vão tocar na lateral, tá? Então vai fazer um tripézinho aqui, ó. Tá vendo? E a outra mão embaixo do braço. Isso. E essa postura que eu fiz. No início doeu, me incomodou um pouco. Até então eu não tinha tido dor em nenhuma outra postura. Porque realmente a taxa estava tipo 1060, era para estar no máximo 100. E em menos de 45 dias ela normalizou com essa postura e com essa postura. Então, brinca aí, se diverte. E vai harmonizar, sim, a sua tireoide. E a tireoide harmoniza todos os hormônios do corpo e a tireoide ajuda aos nossos ossos também. Então, é algo que precisa sempre estar em harmonia. É isso, a gente tem aqui um monte de coisa, mas estamos trazendo algumas informações. Se você está gostando da nossa live, dá um clique aí no OK, no legal, para estar ajudando aí o nosso trabalho.
Quem desejar, entra no nosso story, envia para outras pessoas, convida outras pessoas para estarem aqui com a gente, compartilhando, aprendendo, divulgando. Aham. E a gente vai estar também no canal YouTube levando esse material todo para lá. Então, vai lá, compartilha, dá um ok. Agradecendo as gratidões que estão chegando para a gente no Zap. Vocês estão autorizando a gente colocar, porque é uma forma de incentivar outras pessoas a assistirem, a Uhum. verem. Muito obrigada, Tatá, Eni, tantas outras pessoas, Isabel, o pessoal que está autorizando a gente a usar essa forma de divulgar essa gratidão. E a gente vai estar na quarta-feira, às 19 horas, conversando com vocês, praticando novamente, praticando Exatamente. junto, trazendo, tirando todas as dúvidas. E na quinta-feira a gente vai trabalhar relacionamento. Então, às quintas, estaremos trabalhando sempre algum tema específico sobre Sobre relacionamento, relacionamento. né, Silvana? Exatamente, é. E É. essa quinta, o tema vai ser relacionamento tóxico. E como é que o jiu-jitsu pode ajudar, né? É. Que posturas a gente pode estar trazendo para a gente se melhorar, para a gente ter relacionamentos mais saudáveis e, ao mesmo tempo, poder buscar, de repente, um relacionamento amoroso também nesse formato mais saudável. Então, na quinta-feira. É Aham. isso. E queremos agradecer, né, Silvana, É a sua verdade. presença. Interaja, A- tire dúvidas, pergunte. Pergunte, fique à vontade, E não tá? só para esse canal, pode entrar lá, lá na Seruno, fazer a pergunta e a gente vai Vai responder. responder, E exatamente. pode fazer pelo Zap, pode fazer pelo YouTube, a gente vai estar sempre disponível para tirar dúvidas. E quando a gente não responder de imediato, é porque temos outros trabalhos e outras coisas por aqui, estamos em teletrabalho, então às vezes fica difícil responder no mesmo horário, mas dentro do possível a gente sempre vai estar respondendo a É. maior agilidade possível. Aham. Ok, Gratidão, gratidão. muito obrigada. Beijo no coração. Tchau.